Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Antônio Carlos Moura, que é secretário de Orçamentos Participativos do município de Teresópolis. Meu caro Dr. Antônio Carlos, me diga uma coisa. A mídia tem noticiado aí sobre a dispersão dos recursos recebidos do governo federal e do governo estadual também, a propósito da recuperação dos municípios aqui da nossa serra, aqui no Rio de Janeiro, atingidos pela catástrofe do mês de janeiro deste ano 2011. E a televisão tem mostrado também, a gente vê, não é alguma coisa que se possa interpretar, que nada é rigoroso demais. Muita coisa que podia ter sido feita acabou não se fazendo, e as pessoas continuam o desabrigo e por aí afora. O senhor, como representante do governo de Teresópolis, como é que explica isso? Qual é a explicação que a gente pode ter para esse fato? Primeiro, eu queria agradecer a Vossa Excelência pelo convite. E eu queria dizer o seguinte, realmente o que acontece aí na mídia é que todos dizem, mas não provaram nada ainda do ex-prefeito, né? Que as verbas foram desviadas, e que comidas foram desviadas, e tudo isso que a mídia está mostrando. Mas porque houve, na oportunidade, uma mobilização muito grande, não só dos órgãos governamentais, mas também da própria população, isso. Uma solidariedade muito grande, né? Remessa de alimentos, roupas e por aí afora, né? Pode existir um povo solidário, mas que nem o brasileiro não existe. A gente pertence a uma instituição milenar e nós, na época, nós fizemos um depósito lá para arrecadar e veio coisa do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. E a gente administrou isso muito bem. Na época, a gente ficou até pouco preocupado com o segundo momento, que é o que está acontecendo agora. Porque no primeiro momento, todo mundo se mobilizou, o Brasil inteiro, isso aí, todas as instituições, Defesa Civil do Brasil inteiro, a população de todos os lugares. Só que agora é o segundo momento. Nesse segundo momento é que nós estamos preocupados em poder atender a população. Porque a gente vem de um governo que a mídia sabe, eu não quero nem tocar muito nesse assunto, porque eu nem estou autorizado e nem tenho capacidade para isso, mas a população, os vereadores conseguiram tirar essa pessoa da prefeitura. Numa sexta-feira, o prefeito assumiu, Dr. Roberto Pinto, e infelizmente no sábado ele faleceu. E aí no domingo, o que acontece? O presidente da Câmara, ao qual eu confio, por isso é que eu aceitei esse cargo, porque eu não aceitaria... Você é de Teresópolis? Sou de Teresópolis, não, eu nasci em Petrópolis, Petrópolis. E em 77 eu me casei em Teresópolis, eu trabalhava com uma empresa, e moro em Teresópolis até hoje. Então eu sou teresopolitano. Eu costumo dizer que às vezes eu sou até mais teresopolitano, eu sou como um filho adotado. Quando a gente adota um filho, a gente pegou aquele filho para adotar. E eu escolhi Teresópolis para morar, e por isso é que eu estou lá, doutor, para a gente poder tentar fazer alguma coisa. Como eu disse para o senhor aqui fora do ar, a gente confia e a gente não tem como fazer grandes coisas, porque não tem verba a prefeitura, realmente, e a população hoje de Teresópolis sabe disso. Todas as reuniões que a gente tem feito com os presidentes de associações, com os delegados, eu assumi no dia 1º, semana passada, na segunda-feira, eu fiz uma reunião com 10 associações, porque o que nós fizemos? Nós dividimos a cidade em 10 setores. Cada setor tem vários bairros, e os representantes desses bairros nós estamos ouvindo. Dentre essas 3 principais cidades serranas aqui do estado do Rio de Janeiro, Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, Teresópolis foi quem sofreu mais o impacto daquela... Não, a gente acha que foi Friburgo. Porque Friburgo sofreu no centro da cidade. O comércio foi abalado. Eu tenho amigos, eu sou comerciante em Teresópolis, eu tenho amigas minhas lá que perderam tudo. Então ela perdeu a fonte de renda dela. Entendeu? Então nós em Teresópolis fomos muito castigados com vidas, mas no entorno da cidade. O centro da cidade não sofreu muito, mas o entorno sofreu demais. Tem bairro lá que foi metade do bairro embora.
A gente vê as cenas na televisão, né? Realmente é uma devastação. Nossa, isso aí a gente... Agora, vem cá, você falou uma coisa aí que eu estou preocupado agora. Você me disse as verbas são pequenas para atender... Sim, mas eu pergunto, as verbas que foram destinadas originalmente do governo estadual, do governo federal, já eram pequenas? Não, né? Elas se tornaram pequenas? Se tornaram pequenas. Se tornaram pequenas. Eu não tenho como provar o que eu vou dizer, mas pelo que a população vê, pelos que os vereadores fazem, parece que ela não foi utilizada do jeito que teria que ser. Isso é uma coisa que a gente acha, nós não podemos afirmar nada. A gente só pode afirmar depois que o prefeito for julgado, for condenado, aí sim a gente pode falar alguma coisa. Mas o que a gente ouve, o que a mídia fala, é que a verba foi usada de maneira... Quer dizer, a verba era suficiente para atender, vamos dizer, as demandas, né, dos munícipes, mas isso não chegou ao resultado. Isso é o que se fala na cidade. Dispersão dos recursos. O prefeito, o Arley, é um rapaz que veio lá do interior, que a gente fala, um matuto, eu também sou matuto, a equipe toda do prefeito são matutos, mas que estão preocupados com a cidade. Nós hoje, ontem a gente saiu de lá da prefeitura, quase 1h da manhã, reunindo os secretários, que 2 ou 3 ele aproveitou do governo anterior, que são pessoas que fazem por onde estar com a gente. Sim. E os outros, né? Não, o resto, foram nomeadas por ele. E ontem nós saímos de lá quase 2h da manhã, nos apresentando um para os outros. Porque o que o prefeito fez hoje, o Arley, não montou um secretariado, ele montou uma equipe. Ontem, por exemplo, tem uma equipe do Viva Rio, lá no município, que está ajudando bastante, e está funcionando numa escola. Para a escola funcionar, nós vamos ter que alojá-los em outro lugar. O prefeito foi lá e prometeu e vai cumprir. E lá, naquele momento, a gente atendeu alguns pedidos de cesta básica que as pessoas não têm. E a gente anotou. Então, o que ele diz? Não precisa falar nada com o prefeito, fala com o secretário, que já vai no lugar certo e já vai ser resolvido. Então, hoje, lá em Teresópolis, com a sabedoria que Deus deu para o Arley, nós montamos uma equipe, nós não temos secretariado, é uma equipe. O secretário atende um aos outros, eu não sei se isso acontecia no passado. E hoje a gente sai na cidade, e os próprios jornais noticiam isso, que o povo está muito esperançoso com a gente. E nosso maior medo hoje é decepcionar, nós não podemos errar. Nós não podemos decepcionar, nós temos que administrar, ver se realmente o prefeito vai continuar, porque está nesse impasse. Eu tenho fé que ele vai continuar, que ele vai concorrer a outra eleição, que ele vai ganhar, que eu tenho certeza que a cidade vai tomar os novos rumos. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Antônio Carlos Moura no próximo bloco sobre esse problema tão angustiante do município de Teresópolis. Daqui a pouquinho. Bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o senhor Antônio Carlos Moura, secretário de Orçamentos Participativos do município de Teresópolis, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Você referiu algumas dificuldades do prefeito para permanecer no cargo. O que está havendo em relação a isso? Porque o ex-prefeito ele foi afastado. O ex-prefeito foi afastado. Por 90 dias. Ah, por 90 dias. Sim. Então... Esse afastamento é provisório. Provisório. Foi a Câmara que votou. Tem relação com a população, parlamentar. com as passeatas, com as contas dele. Não, e mesmo com a CPI da Assembleia Legislativa. Também, aqui? Tem tudo. O Ministério Público está lá, o Tribunal de Contas está lá. Então existe, a gente não tem como dizer o prefeito vai continuar, o outro não vai voltar. Entendi, em razão, agora já entendi as dificuldades que você está referindo. Para a permanência do atual prefeito. Que ele não é prefeito, ele está prefeito interino. Sim. Ele hoje é um prefeito interino por 90 dias. Sim. E esse prazo vence no começo de novembro. Sim. Então a gente depende da justiça, o que vai acontecer. A população aclama que ele fique. Isso em todos os lugares que a gente vai. Como a gente fala lá no jogo, as fichas estão todas apostadas na lei. Mas a permanência dele, que hoje é provisória, vai depender de que, afinal? Pelo que a gente tem ouvido, vai depender se nós vamos ter eleição direta novamente, que parece que um ano antes. Se tiver menos que um ano, tem novas eleições.
Se tiver menos que um ano, parece que a Câmara de Vereadores pode votar. Sim, então, mas o outro prefeito ainda não está afastado definitivamente. Não, só por 90 dias. O nosso medo, eu posso falar isso com clareza, eu acho pouco provável, mas é que ele volte. E se voltar, a gente vai dar de novo. Eu acho, pelo que a gente ouve, que vai começar de novamente as pessoas na rua, porque teve passeata lá que deu 3 mil pessoas pedindo que ele saísse. E ele foi um dos mais votados na época. Então eu não entendi, isso é uma coisa que eu disse para o senhor antes, não sou político, não tenho pretensão, quero que fique gravado isso aqui, que eu não tenho pretensão nenhuma de concorrer a vereador e para fazer reunião, eu vou ajudar porque eu quero ser vereador, eu quero que fique gravado para os meus netos, para os meus filhos, para os meus irmãos e para os meus amigos, que até daqui para mais uns 10 anos eu não tenho pretensão política nenhuma. A minha pretensão em Teresópolis, como essa secretaria, é ajudar os mais necessitados, é tentar fazer o pouco que a gente está conseguindo fazer, porque não temos como fazer muito, até que a nova verba venha, até que o novo IPTU seja pago para a prefeitura, que realmente a gente está fazendo milagre. O prefeito esteve em Brasília, a presidenta, quero agradecer a presidenta por ter recebido o nosso prefeito, isso já, o governador tem recebido ele, tem ajudado muito a gente lá em Teresópolis. Agora, ontem mesmo, chegou uma patrulha que a gente chama de máquinas para o interior, que o governador liberou. Então, não estou nem autorizado a falar isso, mas eu estou falando como cidadão teresopolitano, não como secretário. Obrigado à presidenta, obrigado ao governador, porque Teresópolis realmente está com o PIDs na mão, precisando de ajuda. Ainda ontem eu acho que foi ontem, eu vi na televisão alguma coisa sobre isso. Não deixa de ser impressionante você ver pessoas falando que não tem moradia depois de tanto tempo. Quer dizer, isso é uma coisa angustiante, imediata, não é? Como é que você vai resolver essa parada aí? Então, o que acontece? O prefeito teve uma reunião no gabinete de um deputado aqui e as pessoas precisam estar cadastradas para poder receber o aluguel, para poder receber as moradias. Sim. E, segundo os departamentos lá, isso não existe, nós vamos ter que recadastrar muita gente de novo. Porque muita coisa, quando o prefeito foi, não estou dizendo que roubar, nada disso, a gente não conseguiu achar para dar continuidade. Sim. Então a gente está com os secretários todos envolvidos nisso, já tem aluguéis sendo pagos. Agora, existe uma coisa também muito chata, porque a calamidade foi uma coisa horrível para certas pessoas. Mas o pós-calamidade, teve pessoa que tirou proveito disso. A gente está encontrando problemas de pessoas que não precisam de cesta básica e estão indo lá pegar. Então, a gente está tendo que recadastrar isso tudo de novo. A gente tem aluguel lá, que a gente conversa informal, que a pessoa foi e cadastrou ele, a esposa e 2 filhos no mesmo lugar, para receber 4 aluguéis. Então, o que acontece? Isso é difícil, a gente tem que fazer uma coisa direito. O prefeito quer que isso seja uma coisa para todo mundo saber, uma coisa limpa. Ele quer mostrar o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Mas existem esses aproveitadores também, que a gente convive com isso. Certo. E a gente tem que tentar fazer uma coisa justa, para que se uma pessoa precisa de um aluguel, é a pessoa. Então a gente deparou com essas coisas lá também. Então a gente está tendo um trabalho muito grande para poder fazer a coisa decente. Sim. Entendeu? Então a gente repara que, e tem que a gente diz, a oposição, e começa a querer não fazer e ainda atrapalhar um pouquinho. Faz parte do jogo político. Então a gente hoje, como eu disse para o senhor, hoje nós não estamos pensando nem em reeleição, em nada disso. Nesses 3 meses que a gente tem certeza que o prefeito vai ficar, nós estamos pensando em amenizar um pouco a dor de todo mundo, amenizar um pouco a fome, tentar dar moradia, um salário para moradia. Então, mas a gente fica um pouco com as mãos atadas, porque a gente não pegou um cadastro para dar prosseguimento. Entendi. Entendeu, doutor? Então a gente está passando por isso também. Agora, vem cá, dentro da visão de você, vamos admitir que isso seja como você está dizendo, tenho certeza que você não está dizendo coisas que não correspondem à realidade, né? Vamos admitir que as coisas se passem dessa maneira, que o atual prefeito permaneça no cargo. Qual é a visão de vocês, dessa nova administração do município,
para tentar não resolver definitivamente, porque o prazo é muito curto, mas em suavizar o problema dessa gente, dos desabrigados, daqueles que precisam, enfim, do apoio do poder público. Qual é a visão dessa nova administração sobre esse problema? A Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo esse trabalho. Já tem pessoas recebendo aluguel. Sim. A hora que esse cadastro fica pronto, o prefeito quer que fique pronto ontem. Claro. Para dar prosseguimento a isso. Sim, depois nós estamos quase no fim do ano, quer dizer, quase um ano que já se passou. O que preocupa muito a gente são as chuvas que estão para vir agora também. A época vai começar em dezembro, né? Então, quando a gente fala em orçamento participativo, foi aquilo que eu lhe falei. O que o secretário hoje está fazendo? Eu estou ouvindo as pessoas e a gente está pegando os secretários daquele devido departamento, tipo obras. Semana passada a gente fez uma reunião na segunda-feira, na quarta-feira eu peguei o secretário de obras e visitei 3 comunidades lá. Então tem uma comunidade que quando aconteceu a chuva, o que o pessoal fez? Pegou a terra e jogou para cima. Quando chover, o que vai acontecer? Vai descer novamente. Essa semana o caminhão já está lá tirando essa terra. Então a nossa preocupação hoje é que quando chover não aconteça o que vai acontecer, o que aconteceu. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Antônio Carlos Moura no próximo bloco sobre esse problema tão angustiante do município de Teresópolis. Daqui a pouquinho. Bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o senhor Antônio Carlos Moura, secretário de Orçamentos Participativos do município de Teresópolis, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Antônio Carlos, me diz uma coisa, você, para essa etapa, vamos dizer assim, que o município está vivendo hoje, com a nova administração, enfim, vocês estão dispondo apenas da receita do município? Não, a gente está, que nem eu disse, de pires na mão. Pedindo. Sim. Então, a presidenta já vai ajudar a gente. Governo Federal. O governo federal já se propôs. Inclusive, eu não vou afirmar, mas o secretário de Saúde já disse que parece que conseguiu 2 ambulâncias para lá, do governo federal. E o governo estadual já mandou máquinas para lá. Tá? Então, a gente está... O governo está vendo que nós estamos fazendo um trabalho franco, um trabalho sincero, um trabalho aberto. É porque tudo isso é muito bonito, mas sem recurso ninguém faz nada, não né? Faz nada. Não adianta, de boas intenções, né? O inferno está cheio. Exatamente, esse aqui é o problema. Sabe sem recurso é muito difícil. Sem recurso, mas difícil não, é impossível. Impossível. Né? Como eu estava falando, a preocupação nossa com a próxima chuva, e no próximo dia 3, lá no Corpo de Bombeiros em Teresópolis, o nosso coronel Roberto Silva, que é ele teve um treinamento aqui no Rio, o coronel da Defesa Civil nosso lá. Nós, secretários, vamos ficar incumbidos de certas áreas. Nós vamos receber um treinamento junto com outras pessoas que moram no bairro, presidentes de associação, para, se esse alarme tocar, a gente ter tempo de tirar o pessoal para que não aconteça vítimas. A gente não quer que aconteça nada, mas a vida para nós está acima de qualquer coisa. Então, em Teresópolis vão ter sirenes nos lugares mais críticos e todos vão receber um treinamento. O pessoal da comunidade, nós secretários vamos ter que estar de plantão esperando, vai tocar o alarme, nós vamos ter que estar lá com a nossa equipe, com a Defesa Civil, com voluntários, e isso vai começar no dia 3, lá em Teresópolis, 3 agora de outubro, a gente receber esse treinamento. Então, doutor, a nossa preocupação realmente é com o ser humano, tá? E com a vida dos nossos semelhantes, porque todos nós somos todos irmãos. Muito bem. E eu gostaria de dizer que Teresópolis está linda, já está bonito, não tem perigo, o turista está sendo bem recebido, graças a Deus, estamos tendo um número bem grande de turistas nos feriados, a cidade está bonita. O interior é que está precisando, onde a gente está falando, mas eu gostaria até de convocar o pessoal do Rio de Janeiro para visitar Teresópolis, que é uma cidade muito bonita. Mas a gente está sentindo que Teresópolis está sendo visto hoje com outros olhos.
Inclusive a população está disposta, a gente está entendendo, quando a gente faz uma pequena coisa para eles já é muito, tá? Então a gente quer agradecer também a população por tá tendo essa compreensão com a gente, né? Eu estava dizendo para o senhor que eu fiz a primeira reunião, vieram 8, na segunda vieram 16 e na terceira já vieram 25. Eles já estão acreditando no que a gente está falando. Então a gente não pode errar, a gente não pode prometer e não cumprir. O povo está sabendo, a população, os presidentes de associações estão sabendo realmente o que está acontecendo. Não tem esse negócio de dizer, eu vou lá calçar aquela rua. Eles estão sabendo que não tem asfalto, que a gente pode tapar um buraco, que a gente pode desentupir um bueiro, mas que a gente não pode calçar a rua toda nesse primeiro momento. Sim. Agora, eu tenho certeza que se realmente a gente continuar, uma coisa vocês podem ter certeza, a prefeitura vai estar aberta para qualquer pessoa que queira ir lá ver as contas, ver como é que o dinheiro está sendo gasto. Todas as secretarias estão à disposição da população. Pode ter certeza disso aí que eu estou falando. Porque se não for dessa maneira, eu vou pedir licença, eu vou voltar aqui e vou dizer que estou saindo. Por que estou saindo do governo? Certo. Queria até pedir esse espaço, porque eu vou estar lá enquanto o prefeito for do jeito que ele está sendo, decente, honesto. Tem coisas que não era nem para dizer, tem coisas que a gente está até metendo a mão no bolso quando é uma coisa pequena, que a gente tem essa condição para amenizar as coisas. A comunidade de Teresópolis, ela participa de alguma maneira nesse processo de... Participa. Lá tem um movimento do comércio, da indústria, de vários movimentos que eles são ativos. Eles é que tiveram a participação grande para que isso mudasse. E agora estão cobrando da gente também. E isso é bom. A gente gosta de ser cobrado. Porque às vezes você está errando. Eu penso que estou fazendo as coisas certas e não estou. Eu quero ser cobrado e dizer assim, Moura, olha só, você fez isso assim, mas deveria ter feito assim. Eu vou estudar a melhor maneira e vou tentar fazer o melhor. Porque a gente não sabe tudo. A gente precisa ouvir a população realmente e tentar, junto com eles, amenizar. Porque o sofrimento lá foi muito grande. Eu imagino. E você acredita que enfim, é uma palavra de esperança, ninguém pode dizer isso, né? Mas você acredita que há como resistir a essas chuvas desse ano? A gente está fazendo o possível, mas aí a gente tem que pedir para Papai do Céu. Tem que rezar. Porque isso que aconteceu lá, eu acho que foi uma só vai acontecer, talvez meus netos vão morrer, vai acontecer. Então, o que a gente tem que pedir ao grande arquiteto do universo, que nos guie e que não deixe a água ir para lá, que caia num lugar que tem um mar, que tem um Rio São Francisco, para não... Porque a gente depende pelo menos que não caia tanto, né? Pelo menos que não caia tanto. O normal que cai sempre, mas mesmo caindo normal, nós estamos tomando providências para que, mesmo caindo normal, não tenha danos. Essa é a preocupação do prefeito. Mas é uma coisa, né? Você já imaginou, a gente tem que rezar porque, enfim, diante da catástrofe, né, os recursos são sempre pequenos, em qualquer circunstância. Sempre. E no caso de Teresópolis, agravado por esse fato lamentável que os recursos foram desviados e por aí afora, né? Aliás, me diz uma coisa, isso não é problema teu, eu sei, mas você está envolvido com o governo lá do município. Nos municípios vizinhos não houve nada parecido com isso, né? Quer dizer, os recursos de alguma maneira foram aplicados ou não? Você está rindo assim? Eu estou rindo porque eu não posso, eu estou rindo da pergunta que o senhor fez, não é? É porque realmente Teresópolis, o foco foi lá em Teresópolis por causa disso. Friburgo a gente ouve falar, a gente ouve a população pedindo mais alguma coisa e tal, mas eu não ouvi falar nada de Friburgo. Petrópolis, nem comentário teve, apesar que Petrópolis foi menos, foi ali no Vale do Goiabá, né? Foram pessoas mais favorecidas, né? Perdemos vidas, perdemos muita coisa lá, é muito lamentável, mas foi num lugar assim um pouco... Menor, foi na descida de Teresópolis. Isso eu conheço bem, que eu tenho casa lá, eu conheço bem aquilo, conheço então, bem. Petrópolis, nem a gente ouve na mídia nada. Friburgo a gente vê, mas assim, normal, que um queria que fizesse uma casa, mas foi feita do outro e tal. Mas Teresópolis foi isso que a mídia está dizendo aí. Todo mundo, tanto que o prefeito não está na cidade. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o que o povo fala, ou ou foi, ou será. Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer ao Antônio Carlos Moura, ele não quer que eu chame ele de doutor, porque ele diz que não é doutor, né? Secretário de Orçamentos Participativos de Teresópolis. Muito obrigado. Eu sei que você saiu de lá cheio de problemas a resolver, mas, enfim,
Isso é uma coisa que eu acho que é do interesse do Brasil inteiro, saber como as coisas se passam num momento assim, não é? Tá bem, ô Moura? Muito obrigado por tudo, hein? Fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br. Justiça sem cedilha, hein? Propósito, o senhor Oswaldo Monteiro me faz a seguinte indagação. Desembargador, pode haver prisão preventiva nos crimes culposos? Olha, essa matéria de medidas cautelares está toda regulamentada agora na Lei 12.403, que é uma lei que entrou em vigor agora, muito recentemente. E a lei não distingue entre crime culposo ou crime doloso, né? São outras circunstâncias que levarão o juiz a decretar a prisão preventiva ou outra medida cautelar que ele julgar conveniente em qualquer hipótese, ok? Muito obrigado, hein? Bem, eu tenho aqui no meu script uma frase que eu deveria dizer agora, mas diante da ponderação do Antônio Carlos Moura, eu vou mudar. Isso aqui é uma frase de Shakespeare, eu vou dizer uma frase de Shakespeare também, mais adequada para a nossa conversa aqui. Shakespeare dizia o seguinte: a melhor sala de aula, você disse que não é doutor, né? A melhor sala de aula é aquela que começa nos pés de uma pessoa mais velha. Muito obrigado e até uma próxima vez, hein? Meus amigos, no próximo programa nós vamos entrevistar o Dr. Antônio Carlos Moura. Dr. Antônio Carlos Moura é secretário de Orçamentos Participativos do município de Teresópolis, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E o tema é esse que está sendo cogitado na mídia a propósito da aplicação inadequada dos recursos destinados a recompor os municípios da Serra aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Não só Teresópolis, Petrópolis, Itaipava e por aí afora. Não percam, vai ser muito interessante.